Porque nem todos que vão chegar no terreiro de Umbanda vão receber espírito. E o terreiro não se faz só disso. Tipo, se eu quiser abrir uma gira dentro de um apartamento na cozinha, você abre. Se quiser abrir uma gira de Umbanda na Avenida Paulista, no 3º andar, no fundo de uma loja, se abre. Não tem nenhum atabaqueiro ou atabaqueira que possa tocar, vai no gogó, na batidinha de mão. Porque pode fãs. Pode oportunidade. Conscientização e iniciativa preta. 400 anos de escravidão. A gente só pede respeito. Não pode ser só um dia. Nós precisamos, de fato, entrar pelo buraco da fechadura, que a porta eles já estão vedando há muito tempo. E quem é de axé diz que é. Oi, meus amores, como que vocês estão? Nós estamos aqui para gravar mais um episódio hoje, falar de coisa interessante, de coisa boa, né? Hoje a gente vai falar de Umbanda. Antes da gente começar, gostaria de pedir para que vocês, para quem puder, fazer uma doação pra gente, porque nós estamos investindo em divulgação, equipamento e outras coisas aqui pro canal. A gente trabalha sem renda nenhuma, né? E aí nós temos o nosso Pix, que vamos deixar aqui na descrição do canal, do vídeo, no Spotify, no Deezer, no YouTube. E a gente também vai estar no Apoia-se a partir de agora, que daí você pode fazer uma doação recorrente pra gente, mensal, a partir de R$5. E quem não puder ajudar financeiramente, pode ajudar curtindo, comentando, compartilhando, participando, que pra gente também já ajuda bastante nesse trabalho, né? Bom, eu tô aqui com o Pai Laércio, que é da Casa de Umbanda da Terra e Vida Sagrada, né? Pra gente ter esse bate-papo de Umbanda. Pai, se apresenta pra gente, por favor. Olá, Cris, tudo bem? Também. Como vai? Tudo certo. A bênção de todos e todas, meus respeitos aos mais novos, aos mais velhos, e que possamos ter um diálogo interessante, solto, e que a gente possa me prol do respeito e da igualdade, poder debater Umbanda e religiosidade de forma salutar. Tá certo. Bom, como vocês sabem, eu sou candomblessista, né? E meu primeiro contato foi com o candomblé. Eu não conheço, não sei praticamente nada de Umbanda. Mas é um assunto que causa bastante interesse, tanto para mim quanto para o pessoal da minha equipe, né? O Vitor e o Ricardo, que tá aqui também. E aí a gente quer falar sobre isso, porque esse é um espaço para falar sobre povos de terreiro, independente de ser de candomblé ou de Umbanda, né? Então é um assunto que a gente já estava querendo trazer há um tempo e vai ser importante para a gente conhecer e saber um pouquinho mais. Então, para começar, eu queria saber... se o senhor puder explicar pra gente como que começou a Umbanda aqui no Brasil, como que essa religião foi instituída, como que se deu? Bom, é um tema que ainda gera algumas controvérsias, que em toda a religiosidade se tem um aspecto histórico e tem uma forma ortodoxa, até movida pela fé. Isso ocorre em todas as religiões e acaba muitas vezes criando algumas disputas até de entendimentos dentro da religiosidade de Umbanda. Eu costumo me apegar muito e acredito muito na linha histórica, né? Então eu costumo dizer até que a Umbanda ela não teve uma fundação, ela acabou eclodindo, acabou sendo... uma junção de ritos que veio se formando durante um período de 2 séculos, mais ou menos, e que talvez não seja uma religião pronta, ainda comparada com outras religiões, o próprio candomblé, o catolicismo, o hinduísmo, que são religiões, e o islamismo, é uma religião muito nova ainda. Sim. Então eu costumo ter como axis principal... mesmo que exista uma palavra talvez não politicamente correta, uma negação em relação disso, existe essa negação que em relação à religiosidade, essa linha, a tradição africana de base da Umbanda. Então eu acredito, até por pesquisa histórica, que nós temos aí toda uma cultura afro, que veio trazendo todo esse contato com a espiritualidade, com o sagrado, com a evocação de espíritos ancestrais. E à medida que você vem em um processo de
de encontro com outras culturas, isso antes dos anos de 1900, vai se amoldando uma religiosidade mais ou menos abrasileirada e com inserção cada vez de novos elementos. Alguns costumam dizer, isso tem muitas linhas que seguem, muitas vertentes que seguem essa linha, que foi a partir de 1910. De certa forma, foi um encontro cultural que eu costumo dizer que a macumba desceu um morro e o kardecismo subiu a ladeira. Então ali você tem uma junção, e aí você pega Rio de Janeiro, um período de muita efervescência, revoltas, doenças, e de repente veio essa validação, vamos dizer assim, até por meios brancos, de um sistema que já havia antes. Se a gente está falando, por exemplo, do Zélio, né? A própria irmã dele, as irmãs e outros estudiosos, é mais comprovado que a gente já tinha manifestação de ancestrais, invocação de caboclos, de pretos velhos. E aí você, virando o ano de 1900, começa toda uma readequação e talvez seguindo uma linha até histórica e política, a Umbanda também vai se adequando dentro desses moldes. Então eu acredito pessoalmente que a Umbanda, de acordo com cada entendimento, vai se tabular um marco zero. Mas dentro da minha concepção pessoal é algo que já começa desde a chegada dos afros aqui no Brasil. Certo? E depois com a junção, com a paridade, o encontro com os índios, as semelhações, surgem os primeiros candomblés de caboclos e ali, depois da chegada do kardecismo, então vai se amoldando, talvez até por um inconsciente coletivo, em várias regiões do Brasil, e vai surgindo dessa forma ritual. Sim. É correto ou não dizer que a Umbanda seria uma religião que aí a gente encontra mais sincretismo? Dentro dessa religiosidade afro-brasileira, é a que mais tem, podemos assegurar com certeza, que é a que tem mais mecanismos sincréticos ligados ao catolicismo. E nós temos mais recentemente mais elementos sincréticos ainda, que foram unidos através até do esoterismo. Muitas vezes se trazendo elementos antigos, medievais, e comparando, sincretizando com divindades africanas. O grande problema, muitas vezes, é tentar amassar a cultura de base africana usando outro elemento. E isso foi algo que ocorreu durante, pelo menos, dos anos de 1930 até pós-ditadura, mais ou menos. E talvez se libertou com a abertura da internet. Sim. Quais são as entidades, divindades, como que é esse culto na Umbanda? O que se cultua na Umbanda? A maioria dos terreiros tem a reverência, não um culto propriamente aos modos do candomblé ou orixás. Às vezes fica até uma linha meio complicada de você dividir o que seja candomblé, o que seja umbanda, o que seja um catimbó. Mas a presença, a reverência ao orixá, ela é constante em todos os terreiros. Independente se ele é sincrético e com elementos esotéricos, a figuração, a reverência ao panteão de orixás tem. A partir disso, então, se tem daí toda uma gama de entidades com características principalmente brasileiras, excluídas e marginalizadas socialmente. O índio, o caboclo, o preto velho, o cigano, o marujo, a figura da criança, que é diferente do herê, do candomblé, é um espírito, que normalmente ele se apresenta no terreiro, essas crianças, falas de muito sofrimento, exclusão social, e que se manifestam depois nos terreiros. E aí a gente tem uma gama também, que são as chamadas entidades, que trabalham sobre a vibração, sobre a influência do orixá. Então você vai ter ali o caboclo de Ogum,
caboclo de Oxóssi, cabocla de Iemanjá. Então tem todo um panteão muito grande em relação às entidades. Mas então o orixá, como a gente tem no candomblé, né? Que seria a divindade que a gente cultua lá no candomblé, ele não se manifesta na Umbanda. Seria uma energia naquela linha, mais ou menos isso. Acredita de forma ortodoxa, o que se acredita normalmente na Umbanda, é que se recebe um espírito ancestral, né, uma entidade, que ela tem características relativas ao orixá. E aí até eu fazendo um estudo, que isso ficava uma grande incógnita, né? É lógico, mergulhei na história. Aí você pega, por exemplo, Guerra do Humaitá, guerras e revoluções que teve aqui no Brasil, quem que ia à frente da cavalaria? A figura de São Jorge, que antes já tinha se relacionado ao guerreiro Ogum. Então acredita-se na Umbanda em guerreiros, revolucionários, soldados, ou até pessoas da própria construção popular que tem essa característica, voltam à vida com essa energia de Ogum. E aí há todo um arquétipo, há todo um posicionamento até de danças, de brados, de falas, similar ao Ogum do candomblé. Mas não é o orixá. Embora aqui, em muitos terreiros, respeitando a crença de cada terreiro, muitos acreditam que seja o próprio orixá que está ali se manifestando. Mas aí na sua casa, dentro do que o senhor tem de entendimento, não seria? Não seria orixá. Isso eu sempre pautei muito bem. Porque para ter um trato ao orixá, você sabe melhor do que eu isso, é preciso toda uma complexidade de iniciação, ter a mão, saber cantos, rezas, ervas, tratos, iniciações, para você dar aquele cuidado. E eu não tenho essa iniciação para dar um trato, um cuidado de orixá. Eu trato com espíritos ancestrais, entidades que se manifestam dentro do terreiro. Uma coisa que a gente já até conversou aqui no podcast, né, no episódio que a gente gravou com o pai Joey, que é meu pai de santo, ele estava explicando um pouco dessa diferença de que no candomblé, o transe que a gente tem do orixá é uma energia que vem de dentro para fora. E na Umbanda ou nas outras religiões, com os encantados, é uma coisa que vem de fora para dentro. O senhor tem essa mesma visão? Como que é? Sim, eu já li bastante a respeito, essa construção que o sagrado brota, o orixá brota, a ancestralidade brota de dentro da gente. E na Umbanda, dentro do que eu acredito, é uma força externa, um espírito, mas tem muito do nosso brotar também. Então acaba tendo uma mistura. Não tem como não haver um tanto da nossa mistura no transe, na incorporação, no dormir, no santo, como costuma se dizer muitas vezes, de não ter uma parcela anímica, animal, corporal nossa, psíquica, nessa mistura. Não é uma coisa totalmente inconsciente, então? Olha, se eu dissesse que eu sou totalmente consciente, é mentira. Você tem uma participação tua ali. Mas você acaba ficando como um observador. E tem é como se fosse um sono profundo. Você vai ver lances, tem coisas que na hora você está vendo, você está vivenciando, fica até meio assustado, você está como observador. E depois que acaba o período do transe, você não lembra. O transe, eu imagino que é uma experiência bem singular de pessoa para pessoa, né? Nunca vai ser da mesma forma como é para mim, ou como é para o senhor, ou para outro filho de santo, né? Isso, não tem como colocar uma tabela de incorporamento. E aí também não tem como dizer o que é certo, o que é errado, ou tem? Eu costumo dizer que tudo aquilo que vem a causar dano pode ser considerado errado. Que vem a causar uma lesão e que fique muito nítido que haja uma interferência da pessoa sobre um meio, sobre um cliente consulente,
sobre um grupo, sobre a pessoa mesmo, isso pode ser considerado um errado. Agora, quanto ao certo, é difícil dizer se a manifestação de A ou de B está certa ou errada. Não tem como estabelecer esse julgamento, né? Um espiritômetro na pessoa, né? Então, eu costumo mais ou menos ter uma certa cautela nessa análise, né? Sim. Aí a gente escuta muito falar que tem linha de direita, linha de esquerda, gira do pessoal que é mais calminho, como que é? Padres. Em uma outra live, eu já tabulei isso, algumas coisas, estou até desenvolvendo um artigo a respeito, sobre toda essa construção de direita e esquerda. Então, essa questão esquerda, a gente pode ver que tem, em várias fases da humanidade, tudo que fosse canhoto, é do mal, é do ruim. Sim. Tanto é que a gente tem até uma passagem bíblica, né? Tá lá Jesus pregado, o ladrão da direita foi aos céus e o da esquerda contestou. Então aí acaba se tendo toda uma construção também da contestação. E a Umbanda, por ter essa raiz africana, a figura do Exu, um contestador, um trickster, um antagônico, que às vezes traz a dúvida, né? Ele foi... Todos os santos, todos os orixás tinham uma semelhança, faltava um. Exu, para quem sobrou, o diabo. Eu até costumo fazer uma brincadeirinha, né? Uma analogia do tipo, Deus estava criando o universo e de repente um anjo falou assim, mas pai, não podia ser diferente? E Deus falou assim, fora. Então aí você tem toda essa construção histórica com Exu, e então surgiu com um padre de Umbanda, uma entidade, que ele remete também a esse antagonismo, a um povo marginalizado, um povo de rua, aí vem a questão da mulher, das pombagiras, e foi renegado de certa forma a uma proximidade muito mais ligada aos elementos, aos sentimentos humanizados. E aí ficou essa divisão, direita um lado do bem e a esquerda muitas vezes um lado do mal. O que eu não considero que haja um lado do bem e do mal. Sim, e então muita gente fala de Exu, chama Exu, mas Exu é uma relação que se tem com o nosso orixá. Exatamente. De Exu. Ele é uma entidade, na Umbanda ele é uma entidade, o chamado compadre, né, que possa ter certamente uma vida terrena, e ele, ao se manifestar no terreiro, no médium, no cavalo, no aparelho, independente da denominação, ele traz as características de vivência dele, traz em relatos, mas traz muito também desse antagonismo, dessa dualidade, desse movimento de Exu também. Sim. É engraçado a fala do senhor, porque daí a gente pode lembrar também de que tudo que foi relacionado ao que era negro também tomou uma carga negativa, né? Dentro dessa construção social que a gente teve aqui no Brasil. E aí precisou-se até, eu acho que o sincretismo ele até foi importante, de certa forma, para se preservar um pouco da cultura, a fim de poder cultuar ali o orixá, Ogum, por exemplo, como se fosse São Jorge. Não é São Jorge, né? São Jorge. É São Jorge? Ogum? São Jorge. Depende, em alguns estados é Santo Antônio, né? Mas pra mim, hoje é uma questão de conflito, né? Porque pra mim, hoje em dia, eu penso no meu entendimento, posso estar errada, que em dado momento foi importante, até por uma questão de preservação da vida, pra gente poder fazer o nosso culto e não ser morto por isso. Sim. Só que hoje, pra mim, essa questão do sincretismo meio que não condiz mais com as religiões de matriz africana. E como que é isso na Umbanda? Ainda existe essa relação com os santos católicos? Ainda se cultua os santos católicos na Umbanda também ou não? Eu tive meu primeiro contato com a Umbanda, eu tinha meus 8, 9 anos de idade, no sul do Paraná, no terreiro do seu Albino Lisboa e Dona Teresa. Eles moram, são falecidos. Minha mãe e meu pai frequentavam. E o que tinha nesse terreiro? Tinha uma imagem, um quadro de Jesus, uma mesa, algumas pedras e velas e nada mais. Depois a gente veio para o norte do Paraná e minha mãe foi para um outro terreiro, que até era meio misto, um candomblé com Umbanda. E na sequência, por meados de 1984, a gente conheceu o Cantinho do Pai João. Eu,
hoje talvez com mais de 70 anos de idade, com toda uma construção e essencialmente sincrético. Então foi ali que eu tive uma das primeiras bases minhas. Fui pai pequeno, fui diretor, fui parte do conselho e assim por diante. E eu fazia essa mesma pergunta, o Cris, sabe? Porque às vezes se estabelecia um conflito até pessoal nessa relação. E aí no decorrer dos anos, em um dado momento eu resolvi, seria o momento de eu seguir a minha jornada e tentar estabelecer meus próprios encerros. Tanto é que há 17 anos atrás, quando eu fundei a casa, a primeira determinação da entidade-chefe, que é Nega Maria, uma preta velha, ela foi muito explícita, sem imagens. Então, o que nós temos no nosso congá são apenas quartinhos. Então, a gente tem algumas referências a todas as culturas formadoras da Umbanda, mas sem imagens. Então, eu até fui muito criticado em relação a isso, porque como que se faz uma Umbanda sem sincretismo com os santos católicos? E aí eu replicava as mesmas falas que você está falando, Cris. Serviu por um dado momento para uma manutenção, para sobrevivência, mas que talvez fosse chegado o momento de haver essa ruptura. E se estabelecer os direitos de fato. Eu não tenho nada contra os santos, contra Jesus, hoje disso. Mas se eu quero cultuar um santo de devoção, Nossa Senhora Aparecida, eu vou a Aparecida, eu vou em um santuário, eu vou na igreja, mas o orixá é terreiro, entidade é terreiro. Então essa relação, ela também conflitou muito comigo, sabe? E eu acredito que... E tenho visto também que a Umbanda, ela gradativamente, ela está revendo alguns aspectos nesse sentido também da sua ruptura. Eu lembro que um pouquinho antes da minha iniciação no candomblé, eu sempre fui muito curiosa com relação à religião. A gente foi conhecer uma casa de Umbanda, que agora eu também nem lembro o nome do pai de santo, o nome da casa, enfim. E aí, lá tocou... Primeiro, eu achei estranho, causou uma estranheza, porque primeiro rezou um Ave Maria, depois um Pai Nosso, para depois começar a defumação e as outras coisas que iriam acontecer lá, que era uma gira de preto velho, né? Aí, confesso que, pra mim, já fiquei, nossa, um pouco frustrada, decepcionada, eu acho, talvez, com essa questão porque pareceu primeiro uma missa, né? Se estabelece um conflito ético e até, não sei se dizer moral, porque você tem toda uma religiosidade africana e até indígena inserida, que tem uma outra construção, e de repente você se depara, tem um choque com uma construção de ética e moral cristã, mas que traz todo um arrasto conceitual do catolicismo junto. Aí você começa a ver conceitos de bem e mal, céu e inferno, punições, e de repente começa a fazer um angu de conceituações. E para o iniciado fica meio confuso. E na Umbanda tem essa concepção de céu e inferno? Não. Na minha Umbanda, vamos pontuar assim, na minha Umbanda eu não acredito no inferno. Eu acho que talvez se haja um peso, talvez seja a consciência diária de cada um. E aí, como que funciona, por exemplo, se a gente for falar da vida após a morte, para um umbandista, dentro da casa do Senhor, por exemplo? Eu acredito que ao a gente deixar esse corpo físico, a gente carrega uma consciência que vai caber talvez uma autoanálise pessoal de cada um. Eu acredito que voltamos à vida, certo? Mas não acredito numa roda de karmas do tipo nascer, morrer, sofrer, pagar os pecados, voltar novamente, se não conseguiu, foi para um estágio de sofrimento ou algo assim. Tem umbral é da Umbanda esse? Muitas umbandas acreditam no umbral. Suicidas, pasme, até pessoas tatuadas, homossexuais, lésbicas. Então, às vezes, o que eu vinha falando, às vezes, até dessa conceituação, dessa moralidade, desse choque, eu acabei vendo alguns autores acabando colocando todo mundo no mesmo balaio e jogando no umbral. Sim, então tem bastante, para a maioria dos lugares em que se toca Umbanda, ainda existe bastante influência dessa moral católica cristã. Existe bastante influência.
Você está tentando se desvincular, a gente observa algumas vertentes em relação a isso, essa nova geração que está vindo, mas ainda tem toda uma questão de paradigmas, né? Sempre foi feito assim há 50, 60, 70 anos e foi dando certo. Então, como que hoje você vai em um terreiro, às vezes até uns 70, 100 anos, e você vai tentar desconstruir essa crença? Não tem como. Talvez, ele é um processo, como eu disse, ainda é informação. É muito cedo para a gente dizer como que você vai se caracterizar toda essa construção. Mas ainda tem muito desse choque kardecista. A leitura umbandista, ela se baseou muito, por décadas, exclusivamente em livros kardecistas. Não havia uma literatura especializada de Umbanda. Sempre quando eu conheço pessoas que frequentam Umbanda, geralmente tem essa relação com o kardecismo no processo de evolução, que eles chamam, que eu também não sei direito como funciona, né? Para evoluir para o conceito de caridade que tem no kardecismo e tal. E aí a pessoa se prepara para a Umbanda dentro de um espaço que é do kardecismo, que é o caso, por exemplo, de um amigo, né? Começou a frequentar e aí o pai de santo orientou ele passar um tempo no kardecismo para poder retornar para a Umbanda. Aí, tipo, a impressão que eu tive é que, então, a Umbanda não está totalmente ainda preparada para preparar aquele filho de santo, ou não? Hoje, períodos que a Umbanda foi muito mais iniciática. Pegando ali dos anos 40, 50, 60... alguns autores até usando um mecanismo muito esotérico, então tabularam todo um sistema iniciático dentro da Umbanda. Depois veio um período que se migrou mais a essa conceituação kardecista, que então teria que ter muito mais uma preparação até mista de um estudo kardecista com o ritual, com as nuances umbandistas, com as entidades, para que se esteja preparado. Então a Umbanda, nesse processo de formação, ela... posso estar errado, mas ainda deixa muito a desejar em relação, e a gente está se esforçando, né? É a culpa também, estamos nos esforçando para readequar esses processos, porque comparando, por exemplo, que nem o candomblé, não se tem um aval completo depois de 7, 14, 21 anos de santo. Uma freira, ela tem que pelo menos passar 10 anos muitas vezes. O padre tem que fazer toda uma construção teológica para que ele possa exercer o sacerdócio. E na Umbanda, muitas vezes, teve a manifestação, vestiu o branco, tá no terreiro, a pessoa, depois de 2 anos, às vezes ela até começa a se achar apta a abrir na própria casa dela. Isso ocorre nele. E com o derrame da internet de cursos, acabou se criando uma validação muito rápida disso. Eu vejo com uma certa reticência a isso, sinceramente. No candomblé, por exemplo, para poder... No meu processo iniciático, né, na minha feitura, eu fiquei 21 dias recolhida no terreiro, passando por todos os ritos iniciáticos, para daí dizer que eu sou Iaô, que eu sou uma pessoa que é iniciada dentro da religião, né? E aí, na casa do senhor, como funciona? A pessoa chega, começa a frequentar... Foi sendo estabelecida uma metodologia de ver qual a necessidade. É lógico que a gente tem que ter um olhar de percepção, porque acontece muito a pessoa chegar e dizer, não, quero ser um umbandista, quero receber espírito. Porque Umbanda também, vamos ser sinceros, a maioria das religiões de performance corporal, ela se torna um atrativo que ela dá visibilidade. E parece que ultimamente tá muito popular, né? Ser candomblessista, ser umbanda, é uma coisa que tá na moda. Te dá visibilidade, ele é um teatro cultural, na verdade. Então, às vezes, pessoas que tem até um dito antigo, né, que falava que a serviçal se tornava rainha no terreiro, incorporada de Oxum, e a sua patroa ali, ela virava uma pessoa comum. Então, você tem essa inversão de valores também. E a Umbanda, e tanto o candomblé, às vezes ele acaba fornecendo isso, dessa visibilidade. Então, eu procuro ter um olho... uma análise de ver quem são as pessoas que estão chegando no terreiro e começar a ver a frequência.
e quem vai ficando. E em um dado momento, isso num processo às vezes de 4 meses, 5 meses, 6 meses, você acaba tendo a percepção que aquela pessoa ela quer ter uma participação além só dessa visibilidade, ela quer ter uma participação comunitária. Então você passa a interagir e conhecer quem é essa pessoa e que ela conheça os nossos ritos. Isso falando da minha casa. Em um segundo momento, então, isso em um processo de talvez de 7, 8 meses, ela vai falar com a entidade chefe e ela tem que verbalizar que gostaria de adentrar para casa. Esse segundo passo de adentrar, então ela já pode vir com a sua roupinha branca e um pano branco na cabeça sinalizando que ela está adentrando. Mas ela fica sentada à parte, em branco, sem ter acesso aos trabalhos. Pode ser solicitada, ela é solicitada para algumas tarefas específicas. Aí se passa mais um período de observação, que pode durar de 1 a 2 anos, o qual ela retorna a falar com a entidade chefe, que então vai caracterizar uma segunda ou talvez terceira etapa de adentramento. Então a pessoa passa a ter suas contas, passa a ficar na fila de médiuns e começa a se analisar então e ver o nível de interação que ela possa ter com uma manifestação de entidade. Porque nem todos que vão chegar no terreiro de Umbanda, obrigatoriamente, isso é um conceito que se tem muitas vezes, que a pessoa tem que chegar no terreiro, tem que receber espírito. E o terreiro não se faz só disso. Assim como o candomblé, tem muitas tarefas para serem feitas. E tem aquela pessoa também que não vai entrar em transe, não vai... Exatamente. Mas tem ali a sua função também, que é importante para o funcionamento do rito. Exatamente. Tem outras, como eu já vi acontecer, que tinham ido 1 ou 2 vezes no terreiro de Umbanda, sentados lá na assistência, e quando veio, saiu rodando, manifestado. E vão dizer, mas é uma forja, é algo psíquico, é algo psicológico, foi um extravasamento emocional. Eu costumo tratar isso do tipo, não importa, houve uma manifestação. Você teve 1% da pessoa, e o resto foi uma entidade, ou vice-versa, mas vamos tratar isso, vamos acolher. Então também se usa uma metodologia um pouquinho mais acelerada, mas também já vai se dando muita asa, como se diz. Sim. Imagina dessa forma. E como que é, por exemplo, com questão ao local onde se faz o culto? Por exemplo, no candomblé a gente tem o assentamento do santo, tem o ibá, né? E como que é no candomblé? Isso daí, é feito também um assentamento, na Umbanda. Vai variar de terreiro para terreiro. Tem terreiros que... A gente está falando de sincretismo, vão ter toda uma composição de santos, imagens de orixás, vão ter assentamentos similares aos do candomblé, vão ter muitos elementos ligados aos indígenas, à cultura indígena, arcos, flechas, laças e figuras e assim por diante. Mas, mais ou menos de padrão em todos, se tem um congá, com santos, quartinhos, com cruzes, com símbolos esotéricos, pedras, velas, assim por diante. Mas na porta de entrada, Exu. Seja ele chamado de compadre, guardião, mas se tem um assentamento de guarida na porta. Isso é quase que frequente, mesmo nos terreiros, se digam mais cristãos, mais, aspas, brancos, que possam existir. Eu vi um termo que eu achei engraçado, que é um branca. É um branca. Mesmo assim, se tem lá, coloca uma velhinha, uma farofinha para Exu. Quase que um padrão isso. Eu acho bem complexo a Umbanda em si, porque não existe uma receita, né? Cada casa tem ali a sua doutrina, cada lugar é de um jeito. E aí a gente vê hoje em dia muita coisa na internet. Sim. No meu imaginário, a Umbanda também seria um lugar onde se tocasse atabaque, trouxesse mais elementos da cultura afro-brasileira, né? Sim. E hoje em dia a gente vê gira de Umbanda que é feita só no violão, como se fosse uma música ali sertaneja, que não tem muita relação com o que é afro, né? E aí isso dá uma confundida às vezes. Em off a gente conversava, né, Cris, sobre essa urbanização, né? Cada vez mais a cidade e a urbanização foi crescendo, e mesmo os ilês, as casas tradicionais de candomblé, a modernidade foi meio que abraçando.
e a tecnologia foi chegando. Mas conseguiu se manter uma tradição de base, o atabaque, a voz, a oralidade. E a Umbanda acelerou bastante esse processo de urbanização. Tipo, se eu quiser abrir uma gira dentro de um apartamento na cozinha, você abre. Né? Porque daí não precisa necessariamente tocar o atabaque ou cantar. Exatamente. Então, quiser abrir uma gira de Umbanda na Avenida Paulista, no 3º andar, no fundo de uma loja, se abre. Ele não tem, às vezes, uma complexidade ritual enorme. Mas esses elementos do som, da sonoridade, foram agregados, pelo menos nesses últimos 10 anos que eu tenho percebido, muitos elementos. Pode ser uma tendência? Não sei. Pode ser uma descaracterização? Não sei. Pode ser algo que tenha resultado? Não sei. Mas, nesse sentido, eu sou conservador. Pra mim é o velho coro, o atabaque, mas não tem nenhum atabaqueiro ou atabaqueira que possa tocar. Vai no gogó e vai na batidinha de mão. Mas eu sou chato nessa situação e eu gosto dessa tradição. E na maioria das casas de candomblé que a gente tem esse conceito de que o homem é o Ogã que pode tocar atabaque. Uma Iked, por exemplo, que seria uma mulher. Não, cada um tem as funções ali delimitadas. Como que é na Umbanda? A mulher, ela pode ser tabaqueira, ela pode... Como que é? Já teve brigas grandes com a nomenclatura, para começar, né? Tenho visto até recentemente de dizerem que um bandista, um Umbanda, se apropriou do termo Ogã, que é um encargo, e transmutou para um outro ritual. É difícil a gente dizer, porque é uma situação de copia e cola, né? E por ser uma religião que tem esse sincretismo, tem elementos ali que são do candomblé, nomenclaturas que são usadas do candomblé, como dos povos originários, né? Dos povos indígenas, do catolicismo, do kardecismo. Então... É um pouco complicado, eu imagino dizer. Não é o tabaqueiro. Eu costumo dizer tabaqueiro. E na Umbanda, tanto é que eu tenho a Thaís, que ela é a tabaqueira da minha casa, e não deixa a desejar, vamos dizer assim, a nenhum homem. Mas eu deixo muito expresso também que ela é uma tabaqueira, né? Não tem um cargo de Ogã aos modos que tem a mão, a capacitação para ela ir tocar no candomblé, certo? Então, isso eu sempre deixei muito claro, né? Seria mais um nível, talvez, de uma percussão, mais ou menos assim, uma sonoridade relativa à Umbanda. Até porque é importante a gente ressaltar que a Umbanda, apesar de ter raiz de matriz africana também, né? De se constituir num terreiro e ter essa ideia de uma religião afro-brasileira, é uma religião que é bastante diferente do candomblé, né? Sim. Não tem como misturar, pegar o que acontece dentro de uma casa de Umbanda para replicar dentro de um espaço de candomblé. Em teoria, talvez até em tese, não sei, que linha, não. Mas tem lugares que fazem. Mas acaba acontecendo, você tem uma situação que se denomina um candomblé puro, mas em determinado dia tem toque para baiano, boiadeiro, para pretos velhos. Talvez até em tempos e espaços separados, no meu entendimento, possa ser cabível. Agora, você ter um xirê de orixá e ao mesmo tempo chamar preto velho, um caboclo, às vezes pode ficar um pouco desconexo essa situação religiosa. Então, mas essa amoldagem de querer fazer esse recorte, a palavra certa é recorte, e acontece muito, de em si olhar um ritual de candomblé, uau, que maravilhoso isso, oh, que roupas lindas, eu vou lá e faço um recorte só daquele pedacinho e pego aquele pedaço e insiro no meu ritual de Umbanda, que do dia para a noite, então, sem uma justificativa plausível, ele passa a ter aquele contexto ritual. E acontece também, às vezes, nos candomblés, que vai lá e faz um recorte de uma parte da Umbanda e insere no candomblé. Acaba acontecendo, talvez, com outras religiões também. Sim. Aí, hoje em dia, assim, o que eu acho um pouco lamentável, porque quando a gente defende, quando a gente tá na luta pelos povos de terreiro, eu não vou me colocar fazendo distinção, eu tô lutando por você que é candomblessista, mas você não, porque você é da Umbanda. Povos de terreiro Em geral. Em geral, né? E aí, uma coisa
coisa que eu acho que banaliza até a nossa luta por a nossa, não é exigência a palavra, a nossa imposição, pedindo o que é nosso direito, que seria o respeito, né? Que se mantenha a integridade do nosso espaço e que se você não concorda, só não vai, mas, né? Não vai atacar, não vai falar mal, nem nada. Só que hoje em dia a gente vê um movimento, assim, muito grande da exposição da religião na internet, nas redes sociais, no TikTok, no Reels do Instagram, em todo lugar, né? Tem pombagira fazendo live, né? Tem entidade e chamando o santo da pessoa que tá em casa, que não tá tendo nenhum tipo de contato físico, assim, só nesse negócio virtual. Qual que é a concepção, a ideia que o senhor tem em relação a isso? Eu acho que a tecnologia, ela sempre vem para ajudar. Mas a pergunta é, ajudar quem? O dono da tecnologia, os beneficiários? Quem se beneficia com a tecnologia? Quem se beneficia com a comunicação? E na questão, então, da religiosidade, é também a pergunta, quem se beneficia? Qual que é o objetivo? Então, aí eu vejo também uma hiperexposição, às vezes mostrar ritos, oferendas, trabalhos. Eu não sou contra que se mostre a nossa religiosidade, essa afirmação, criar uma política interna, até externa, de afirmativa, mas o problema é que, como você disse, é onde se estabelece a fronteira da banalização. Então, acho que a gente chegou num limite muito perigoso atualmente. A gente pode estar dando tiros no pé que o reflexo daqui talvez 4, 5 anos pode ser grandes. A gente já teve isso na Umbanda lá atrás, quando alguns autores fizeram tabelas de Exu comparada a demônios medievais. Foi um material fartíssimo para que a Igreja Universal, lá nos meados dos anos 80, usasse contra nós mesmos. Sim. Então, nesse momento dessa banalização da religiosidade, a gente pode pagar um preço alto. Então, tem que ter cuidado em relação a tudo que você publica. Óbvio, fazer a tecnologia, a comunicação é excelente, mas tem que ter esse cuidado. Eu sou muito reticente, eu não exponho os trabalhos da minha casa, de forma alguma. Alguma outra postagem eu coloquei alguma coisa em relação a assentamentos, alguma coisa, mas gírias eu não coloco. Mas assim, e uma outra coisa que o senhor falou dos ritos, que não se mostra tudo, uma coisa que eu tenho dúvida, eu não sei se o senhor pode falar ou não, é a questão da sacralização. E como que isso funciona, a sacralização na Umbanda? Talvez 90%, 100% dos terreiros digam que não faço. Mas, em via inversa, talvez a maioria faça. A sacralização na Umbanda, ela segue mais ou menos os requintes do candomblé. Mas não se usa todos os animais. Normalmente é o frango, o galo, e paramos por aí, pelo menos na minha Umbanda. Sem requintes de crueldade, isso não pode haver de maneira nenhuma, né? De forma muito limpa, e que se faça uso até daquelas carnes em prol da alimentação da comunidade, né? Ou de um animal doméstico, assim por diante, ou como a saudosa Yamucumbi, que foi algo que abriu a minha cabeça para a religiosidade de uma forma fenomenal. Ela dizia, não quer consumir? Você pega aquele touro, leve para a natureza, leve para um peixe, dê para um gato, dê para um cachorro, ela não desperdiça nada. Então, eu, pelo menos na minha Umbanda, trago esse conceito. O que houve também nessa questão da sacralização, e a gente voltando ao tópico anterior da banalização, se vê também que tudo se resolve só cortando frango. Na minha casa a gente corta uma vez por ano. Uma vez. Um único frango, um único ritual. E para por aí. Agora, o que a gente tem visto é que tudo se resolve com corte. Óbvio. Cada um fazendo o seu quadrado, a sua maneira, como apetece. Mas está vendo talvez um excesso de sangue na Umbanda. E o pior, muitas vezes, com incautos que não tiveram uma formação adequada, uma passagem longo tempo no chão de casa, e estão fazendo rituais. Porque o que eu sempre digo, até uma amiga minha, que ela é da Wicca, ela falou um dia, ela disse, você pode fazer magia com o que você quiser, mas você está fazendo magia, você está fazendo intento, você pode fazer com uma caixa de fósforo. Ela disse, então tem que ter cuidado com o que você faz. E a imolação é um ritual mágico.
e não pode ser banalizado também. Tá certo. Bom, eu tenho várias curiosidades acerca da Umbanda, mas já chamaram aqui a atenção com relação ao tempo, né? Então, queria fazer uma última pergunta, assim, que é uma pergunta que queria muito fazer já. Com relação às entidades, né? Que daí vem daquele movimento que a gente estava falando, da exposição das entidades nas redes sociais. Nas plataformas de vídeo em geral. Eu queria saber como que é essa ligação de uma entidade que é ancestral, que viveu já há muitos anos e aí incorpora, por exemplo, no caso de uma pombagira, por exemplo, com relação à modernidade, à tecnologia que a gente tem hoje. A entidade também acompanha, também vai usar o celular, também vai entrar no Uber. Como que é esse negócio? Pra ser mais direta, eu vi uma pombagira que ganhou um iPhone, né? Esses dias, e a pombagira ficou muito feliz, porque ganhou um iPhone bem caro, e ela sabia o que era um iPhone. Poxa, e tal. vamos saber disso. Eu vejo que às vezes se prega que as entidades são burras, né? E às vezes a gente vê até as falas dos pretos velhos, de um baião, de um caboclo, que eles perguntam, o que é isso, né? Ou fala, aquele falador, né? Ou aquela caixa quadrada. Não que eles não saibam toda essa modernidade, seria contraditório que não soubessem. Mas eles procuram trazer essa linguagem ancestral, rústica, essa manutenção do simples. Talvez para que nós também nos desapeguemos um pouco de toda essa modernidade e possamos buscar algo que a gente deixou lá dos nossos avós, dos nossos bisavós, perdido pelo tempo. Então eles procuram trazer isso. Agora, você trazer toda essa tecnologia para dentro de um terreiro, iPhone, notebook, daqui a um dia tem entidade usando microfone de lapela. Então, sabe, eu acho que a tradição, o culto a essa ancestralidade, ela vai acabar se perdendo. Eu achei triste e cômico ao mesmo tempo. Sim, não tem como muitas vezes a gente não ter até um lado irônico da situação, né? Mas eu acredito que, pelo menos essa base, dessa simplicidade, dessa forma rústica, às vezes até do fogão de lenha, do boiadeiro envolvido com os animais, o pôr de sol, o rio, a água, que foram coisas na nossa modernidade que se perdeu. A gente hoje em dia acha bonito um pôr do sol que a gente vê na televisão ou olha no celular, mas a gente não tem mais tempo para sair à natureza e ficar lá sentado contemplando o pôr do sol. Então decide aí ser resgate também. E aí no momento que a gente vai, a gente tira o celular e grava tudo aquilo ali. Exatamente, tipo partilha e não vivencia. Vivencia aquele momento. O terreiro é isso, uma memória histórica viva ali. E o que a gente vê muitas vezes a concepção que eu tenho é de que a Umbanda é um lugar em que eu vou poder ir e vou poder conversar com as entidades, né? As entidades da Umbanda, elas dão consulta. E o senhor pode falar um pouquinho disso pra gente? O público que vai no terreiro de Umbanda, mesmo praticamente esses 30 e poucos anos de atendimento, toda a naipe de aflições humanas ali passam. Às vezes não tem-se uma solução imediata. Mas um dos grandes lances, e acaba acontecendo muito, a pessoa precisa falar com aquela entidade, a entidade tem que me falar uma resolução para a minha vida. A pessoa senta, o preto velho pergunta só, e aí, meu Zifio, como é que tá? E aí a pessoa começa, fala. O preto velho não disse um A. A pessoa sai e ela fala assim, nossa, mas o preto velho falou tudo o que eu precisava saber. Ela falou. Ela mesma falou. Ela tem esse aspecto até psicológico. De muitas vezes a pessoa se ouvir e ela começa a encontrar caminhos. Sim. Então, o falar na Umbanda é muito presente. Oráculos na Umbanda usa-se talvez em algumas linhas de Ceylon, usa-se algumas cartas, usa-se objetos, às vezes grãos, pedras,
Mas o grande oráculo é a entidade, é a fada. Tivemos aqui uma conversa bem interessante. Por mim, a gente continuaria aqui, né? Mas infelizmente não dá, a gente tem uma capacidade técnica que ainda não permite. Para finalizar, queria ressaltar que a Umbanda, como o senhor falou, ela não tem uma receita pronta, o que é para o senhor, não necessariamente que seja verdade absoluta ou que esteja correto. Exato. Em outro caso, tá tudo bem se for diferente, fizer alguma função, fizer sentido, né? Eu acho que é um tema muito amplo, tem muita coisa e a gente poderia ficar falando disso daqui por muito mais tempo. Tenho ainda muita curiosidade. Então, já quero deixar o convite para a gente voltar a falar disso. À disposição. Né? Foi uma conversa muito gostosa. Quero agradecer pela presença. Eu que agradeço, me sinto lisonjeado. Para a gente foi, de fato, muito importante. E é isso, gente. Por hoje, essa foi pelo menos a primeira parte do nosso Papo de Umbanda. A gente pode continuar depois. E aí eu queria convidar vocês também a interagirem com a gente, deixarem perguntas e sugestões do que a gente pode falar com relação a esse tema, né? Pra gente poder, em algum outro momento, poder voltar e responder também essas dúvidas que não só as minhas, mas as de vocês, de quem tiver interesse em participar com a gente, né? E então eu quero agradecer a todos por estarem nos acompanhando, por assistirem até aqui esse episódio. Muito importante pra gente. Peço que continuem acompanhando nas redes sociais, acompanhando no YouTube, no Spotify, no Deezer. Avalie a gente lá, se inscreve no canal, deixa um comentário, compartilha, que isso já ajuda bastante a gente. E também quero reforçar a questão do patrocínio que nós estamos pedindo de vocês, a contribuição, né? Qualquer valor já será bem-vindo pra gente, qualquer valor já ajuda. A gente tem o nosso Pix e a gente tá no Apoia-se também para ajudar de forma recorrente a partir de R$5, tá? Porque a gente precisa dessa ajuda, que daí a gente consegue cada vez mais ir crescendo e melhorando, trazendo assuntos interessantes aqui, né? Então, por hoje é isso. Muito obrigada pela participação. Obrigada à minha equipe maravilhosa e técnica do PodFans. E obrigada a vocês que são nossos ouvintes e também fazem parte dessa ideia. Muito obrigado.